técnico em meio ambiente. Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. O Sistema de Gestão Integrado, o SGI, bem estruturado, permite ao profissional realizar suas atividades de forma clara e objetiva, possibilitando a aplicabilidade prática do que será abordado. Os programas elaborados de saúde e segurança do trabalho permitem a interação entre os colaboradores de uma empresa. O profissional responsável por eles vai analisar e classificar os riscos no ambiente, assim como vai elaborar os planos de ação emergencial para os possíveis sinistros, de acordo com o tipo de instituição em que ele trabalha. A seguir, conheceremos um estudo de caso sobre o tema em uma rede hoteleira. Convidamos o gerente-geral de uma rede de hotéis para apresentar o sistema de gestão integrado nas áreas de responsabilidade social, saúde e segurança do trabalho que estão sendo implementados gradualmente nos hotéis vinculados à rede. Olá, João! Estamos curiosos para saber como está o processo de implementação do SGI na rede de hotéis. Olá! Obrigado pelo convite. Será um prazer compartilhar essa experiência com os estudantes do curso técnico em meio ambiente. Para começar a nossa conversa, o que motivou a rede de hotéis a elaborar um SGI? Nossa rede de hotéis busca cada vez mais se diferenciar no mercado de hospedagens. Percebemos que era preciso ousar, inovar e buscar por melhorias em nossos processos de trabalho. A rede tem consciência da importância da responsabilidade social e já promovia algumas ações com a comunidade do entorno dos hotéis, mas ainda era preciso pensar em aspectos como a saúde e a segurança dos nossos colaboradores. Qual foi a primeira ação que a rede de hotéis buscou para alcançar o seu objetivo? Começaram por onde? Nosso primeiro passo foi contratar um técnico em meio ambiente para diagnosticar nossos processos internos e externos e, assim, conhecer mais sobre o nosso desempenho no trabalho. A partir do diagnóstico detalhado de nossos hotéis, tivemos acesso aos primeiros indicadores e observamos quais eram os elos mais fracos da organização. O estudo incluiu as questões externas e internas dos hotéis, trouxe requisitos legais aos quais devíamos nos adequar, detalhou as unidades organizacionais, suas funções e limites físicos. Além disso, foi feito um mapeamento das atividades, produtos e serviços executados por cada área dos hotéis. Que bacana! A rede hoteleira contou com o trabalho de um técnico em meio ambiente para iniciar o seu processo de SGI. Esse profissional é fundamentalmente importante no diagnóstico ambiental, social, da qualidade e de saúde e segurança, já que ele tem uma visão multidisciplinar nesse aspecto. Sim, o técnico em meio ambiente foi um ponto-chave para nos ajudar a perceber que precisávamos olhar com mais atenção para algumas áreas da organização. A rede hoteleira já contava com um sistema de gestão ambiental, um SGA, e os resultados já eram satisfatórios. Conseguimos reduzir o desperdício da água na higiene, na limpeza dos apartamentos com as realizações de uma campanha que envolveu nossos hóspedes e colaboradores. Também conseguimos reduzir o desperdício de energia nas áreas comuns dos hotéis. O investimento em sensores automáticos foi essencial para evitar o desperdício da energia elétrica nas dependências do hotel. Nossos hotéis contam com hortas orgânicas e composteiras, o que contribui para a redução de geração de resíduos. Muito bom! Vocês estão com visão de futuro dos recursos ambientais, preocupados com a sustentabilidade do planeta. Mas se a rede de hotéis já contava com o SGA, por que optaram por investir em outras áreas? Já não era o suficiente? Não era o suficiente. Percebemos que ainda era preciso investir em questões de melhoria das condições de trabalho dos nossos colaboradores. No estudo realizado, o técnico em meio ambiente apresentou dados que comprovavam que era preciso elaborar um sistema de gestão de saúde e segurança de trabalho, um SGSST, pois assim conseguiríamos estruturar e planejar as áreas que apresentavam perigos e riscos em nossos hotéis. É por meio desse diagnóstico que estamos conseguindo estabelecer as medidas corretivas e eficazes para que não ocorram novamente determinados sinistros. Enfrentamos resistência por parte dos colaboradores para a utilização dos EPIs
E com isso, tínhamos altos índices de atestados médicos e ausência de trabalho, afetando a produtividade e sobrecarregando outros setores. Que medidas foram tomadas para medir essa situação? A saúde e a segurança no trabalho têm como objetivo principal a proteção do trabalhador e a prevenção de riscos e danos à sua saúde por meio da fiscalização. Passamos a ter um olhar diferenciado para as funções exercidas por cada colaborador, criando uma campanha de benefícios. Também fizemos uma campanha de incentivo ao uso de EPIs para os colaboradores que atuam nas áreas de higiene e limpeza e de alimentos e bebidas. Com essas medidas simples, percebemos significativas melhorias. Para que uma empresa consiga implantar programas de saúde e segurança do trabalho, ela deve seguir as normas regulamentadoras NRS e as leis trabalhistas pertinentes. Somente assim, esses sistemas de gestão integrada poderão ser aplicados. NR4 – Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. NR6 – Equipamento de proteção individual, EPI. NR7 – Programa de controle médico de saúde ocupacional. NR9 – Programa de prevenção de riscos ambientais. Quais foram os principais benefícios percebidos pela rede hoteleira com a implementação do SGSST? Nossos índices de acidente de trabalho diminuíram e também houve um aumento na produtividade e otimização dos recursos. Além disso, nossos colaboradores tiveram um papel fundamental nesse processo, pois foi por meio da participação deles que percebemos que precisávamos melhorar as condições de trabalho e segurança. Temos um time de colaboradores comprometidos em prestar um excelente atendimento para nossos hóspedes. Com o sistema integrado, a rede hoteleira consegue trazer alguns benefícios também para os hóspedes? Uma das dificuldades no início desse processo foi a adaptação da rede quanto às normas de responsabilidade social. Embora a nossa rede já realizasse algumas ações para promover a cidadania e o desenvolvimento sustentável, encontramos resistência de alguns hotéis da rede para se adaptar às normas da ABNT. Procuramos incentivar que os produtos e os insumos utilizados pelos hotéis, vinculados à rede, sejam comprados de redes locais de abastecimento, mas nem todo hotel consegue encontrar fornecedores comprometidos com esse princípio. O diagnóstico realizado pelo técnico em meio ambiente faz nos perceber que precisamos unir mais estes elos da rede de hotéis. Foi preciso buscar uma maneira de reduzir os impactos negativos gerados pelas empresas para a sociedade e para o meio ambiente. Neste ponto do processo, encontramos resistência à mudança de comportamento de alguns filiados à rede de hotéis. Ainda temos alguns hotéis que não conseguem encontrar fornecedores locais para a rouparia e para os kits de amenities, como fornecedores locais para enxovais de roupa de cama, toalhas e kits de sabonete, shampoo e condicionador. Mas aos poucos procuramos estabelecer contatos com fornecedores regionais, em especial para atender aos hotéis que ainda não é possível envolver a comunidade local em nosso sistema integrado de responsabilidade social, buscando estabelecer a definição de responsabilidades pelo cadastro de clientes, fornecedores e materiais. A ABNT NBR 16001-2004 dispõe de requisitos para a elaboração de um sistema de gestão da responsabilidade social, promovendo a cidadania e o desenvolvimento sustentável, econômico, ambiental e social, e permitindo que as atividades das organizações sejam expostas de forma mais transparente para a população. Os hóspedes percebem que há todo cuidado com as questões trabalhistas e com responsabilidade socioambiental na empresa? Nossos hóspedes acreditam no nosso produto e demonstram cada vez mais confiança. Criamos um programa de fidelização para nossos clientes, oferecemos roteiros em localidades turísticas próximas aos hotéis da rede a partir de um programa de pontuação. Quanto mais o hóspede utiliza nossos serviços, mais pontos são gerados. E ele pode aproveitar o programa na rede espalhada por todo o Brasil. Consideramos benefícios intangíveis e de suma importância para o sucesso do SGI. Como exemplos dessas medidas, temos a satisfação dos clientes internos e externos, decorrentes da rapidez na geração e na disponibilização de informações e a maior confiabilidade na tomada de decisões por meio do conhecimento das informações corretas e em tempo,
reduzindo assim riscos e decisões gerenciais. Existe algum tipo de monitoramento das ações do sistema de gestão integrado? Sim, temos indicadores de desempenho e eficácia. Também procuramos realizar auditorias internas em intervalos planejados, com análise de gestão acontecendo para analisar o sistema de gestão da organização e garantir sustentabilidade, adequação e eficácias continuadas. Que interessante essa experiência que você relatou para os nossos estudantes do curso técnico em meio ambiente. Agradecemos a sua participação em nosso encontro. Agradeço pelo convite. Foi um prazer estar com vocês para contar um pouco das nossas iniciativas com a implementação do SGSST. Estabelecer uma única estrutura para a melhoria de qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, saúde e segurança ligada aos objetivos corporativos contribui para uma melhoria contínua da nossa organização. Até uma próxima oportunidade. Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, SGSST. Como vimos, para que ocorra uma boa implantação do SGSST, é importante seguir alguns conselhos. Priorizar a inclusão deste sistema na organização. Seguir a legislação pertinente, trabalhista, de saúde e de segurança. Mostrar comprometimento e aplicabilidade nas práticas de SST. Acompanhar o desempenho das atividades de SST. Disponibilizar os recursos necessários. Promover a interação entre os outros sistemas de gestão. Envolver todos os colaboradores na construção do SGSST. Incentivar a proatividade. Estabelecer metas e critérios. Focar na melhoria do sistema sempre. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre perigos e riscos de acidentes, assim como sua classificação. Identificar perigos é algo de extrema importância. Para isso, é preciso ter conhecimento das atividades realizadas na organização, assim como dos produtos e dos serviços que ofereçam algum tipo de risco capaz de ocasionar um acidente ou até mesmo doenças do trabalho. Dentro da classificação de riscos, devemos observar sua gravidade com relação à atividade exercida, sua repetitividade e aceitabilidade, bem como respeito à legislação. Para que isso ocorra, devemos observar não só as atividades diárias, mas também aquelas esporádicas e realizadas por contratos terceirizados. Para ajudar na classificação dos riscos existentes no local de trabalho e também para que os colaboradores das empresas saibam os riscos a que estão expostos em determinados setores, um mapa de risco é elaborado pela Comissão Interna de Acidentes, a CIPA, ou pelo SESMIT. O mapa de risco identifica, avalia e determina formas de controle e prevenção de acidentes. No mapa, aparecem as cores de cada tipo de risco observado e também o grau de risco, pequeno, médio ou grande. O mapa é realizado a partir da planta baixa da empresa, em que devem constar todos os seus setores. É feita uma análise de cada local e dos riscos ou perigos ali existentes, que depois são classificados por grau. Poderá aparecer mais de um tipo de risco em um mesmo setor, e todos devem ser visualizados no mapa. Depois de pronto, o mapa deve ser exposto em murais ou locais apropriados de fácil visualização para todos os colaboradores da empresa. O empreendimento de turismo de aventura Eco Adventure oferece atividades de trilhas de longo percurso para os seus clientes. Apesar de as trilhas apresentarem diferentes trechos e graus de dificuldades, é importante haver um levantamento dos principais parâmetros para essa modalidade, que são perigo, risco e segurança. Perigo é considerado uma situação que pode acarretar
algum tipo de dano à integridade física da pessoa, por exemplo, lesões ou doenças. Também pode gerar algum tipo de dano material a instalações e equipamentos. O perigo pode gerar um acidente. Risco é quando uma determinada situação pode acabar gerando algum acidente. O termo envolve probabilidades, ou seja, uma ameaça quando se está exposto ao perigo. Identificar perigos é algo de extrema importância. Para isso, é preciso ter conhecimento das atividades realizadas na organização, assim como de produtos e serviços que ofereçam algum tipo de risco capaz de ocasionar um acidente ou até mesmo doenças do trabalho. Para realizar um mapa de risco bem estruturado, é preciso seguir alguns passos. Reunir todas as informações possíveis do setor para um diagnóstico seguro. Pedir informações aos funcionários do setor, pois a ajuda deles facilita o processo de análise. Conhecer o processo de trabalho realizado em cada setor, como número de funcionário, idade, sexo, jornada de trabalho realizada, instrumentos e equipamentos utilizados e o ambiente. Identificar os riscos existentes, identificar medidas de prevenção já existentes, tanto coletivas quanto individuais. Identificar os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos existentes. Desenvolver plano de respostas às emergências. O Plano de Ação Emergencial, PAE, orienta sobre como se deve agir em determinadas situações de emergência. O objetivo é proporcionar respostas rápidas aos casos ocorridos ou que possam acontecer. Para a elaboração do PAE, deverão acontecer treinamentos na instituição para todos os colaboradores. Ele age integrando ações preventivas e de correção em respostas às emergências nas diferentes áreas da empresa. Algumas vezes até interagindo com outras instituições do entorno. Dependendo do grau de complexibilidade do acidente, outras instituições serão acionadas para ajudar no controle, para evitar ao máximo os danos causados à população ou ao meio ambiente. O PAE deve ser revisado a cada 3 anos, mas se precisar, algumas modificações antes disso poderão ser alteradas. Isso quase sempre é necessário após alguns sinistros, em que tenha havido falha na realização de socorro às emergências, ou até mesmo nos simulados realizados pela empresa. Para elaborar um PAE, alguns passos devem ser seguidos. Definir objetivos, por exemplo, estabelecer procedimentos e medidas de prevenção, indicando meios de evitar impactos que devem ser simples e práticos. Caracterizar todas as áreas que comportarão o PAE. Justificar a necessidade de realizar o PAE. Indicar a área de abrangência do plano. Descrever as áreas por onde ocorrem os acidentes e as possíveis chances de acontecerem. Descrever as atividades que devem ser realizadas na prevenção ou na correção dos acidentes. Exemplificar os possíveis acidentes esperados e indicar o impacto deles para a comunidade do entorno e para o meio ambiente. Realizar um organograma com a estrutura do PAE, com a equipe e suas funções frente aos sinistros. Elaborar um fluxograma de acionamento dos órgãos responsáveis para ajudar no sinistro. A diversidade de práticas de aventura que materializam esse segmento varia sobre diferentes aspectos, em função dos territórios em que são operadas, dos equipamentos, das habilidades e das técnicas exigidas em relação aos riscos que podem envolver e da contínua inovação tecnológica. Diante disso, a lista a seguir não se completa, apresentando as mais conhecidas pelo mercado de turismo de aventura.
optou-se por agrupá-las utilizando 3 elementos da natureza: terra, água e ar, com base em normas conhecidas internacionalmente, cientes de que algumas podem envolver mais de um desses elementos e ocorrer em ambientes diversos, fechados, ao ar livre, em espaços naturais ou construídos. Vamos começar pelas atividades que ocorrem em terra, entre as quais podem destacar o arvorismo, que é a locomoção por percurso em altura instalado em árvores e em outras estruturas construídas. As atividades ciclísticas, que consistem na realização de um percurso em vias convencionais e não convencionais em bicicletas, que também podem ser denominadas cicloturismo. As atividades em cavernas, que são a observação e a apreciação de ambientes subterrâneos, também conhecidas como caving e espeleoturismo. As atividades equestres, que são percursos em vias convencionais e não convencionais em montaria, também conhecida como turismo equestre. As atividades fora de estrada, que são percursos em vias convencionais e não convencionais, com trechos de difícil acesso, em veículos apropriados. Estas atividades são denominadas também de turismo fora de estrada ou off-road. O bungee jump, que é um salto com uso de corda elástica. O cachoeirismo, que consiste na descida em quedas d'água, utilizando técnicas verticais, seguindo ou não do curso d'água. O canionismo, que é a descida em curso d'água, transpondo obstáculos aquáticos ou verticais, com a utilização de técnicas verticais. O curso d'água pode ser intermitente. As caminhadas, que são percursos a pé em itinerários pré-definidos. As atividades de curta duração, que consistem em uma caminhada de um dia e que também são conhecidas como hiking. As atividades de longa duração, que consistem em uma caminhada de mais de um dia, que também são conhecidas como trekking. A escalada, que é a ascensão de montanhas, paredes artificiais, blocos rochosos, utilizando técnicas verticais. O montanhismo, que é a caminhada, escalada ou ambos praticadas em ambientes de montanha. O rapel, que é a técnica vertical de descida em corda. Por extensão, nomeiam-se também as atividades de descida que utilizam essa técnica. A tirolesa, que é o deslizamento entre 2 pontos afastados horizontalmente, em desnível, ligados por cabo ou corda. Há também as atividades realizadas na água, entre as quais destacamos o boia cross, também conhecido como waka raid, que consiste na descida em corredeiras utilizando boias infláveis. A canoagem, que é o percurso aquaviário utilizando canoas, caiaques, ducks e remos. O mergulho, que é a imersão profunda ou superficial em ambientes submersos, praticado com ou sem uso de equipamento especial. O rafting, que é a descida em corredeiras utilizando botes infláveis. Entre as atividades praticadas no ar, destacamos a asa delta, que é o voo com aerofólio impulsionado pelo vento. O balonismo, que é o voo com balão de ar quente e técnicas de dirigibilidade. O parapente, que é o voo de longa distância com uso de aerofólio. O paraquedismo, que é o salto em queda livre com uso de paraquedas abertos para aterrissagem, normalmente a partir de um avião. Ultraleve, que é o voo em uma aeronave motorizada de estrutura simples e leve. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e dos conhecimentos absorvidos neste encontro. Até a próxima videoaula!